Olá! Star Wars é mais que cinema, é vida, assim como o sangue é vida. Então, não esqueça de fazer sua doação no Hemocentro de sua cidade. A Ordem Jedi, assim como todos os seres sencientes da galáxia, está envolvido nessa campanha. Por isso não esqueça que a força corre em suas veias. Doe sangue, doe vida. Juntos, somos muito mais fortes. Fala galera, como é que tá essa força aí? Aqui é o Nil, passando para deixar para vocês a seguinte mensagem: a força corre em suas veias, não deixe de doar. E aí, usuários da força? Aqui quem fala é Web Júnior do site da Sociedade Jedi e do podcast Vozes da Força. O sangue corre em suas veias. Não deixe de doar. Essa é a campanha em que todos nós acreditamos. E que a força esteja com você. Sempre. Ana Lu do Farol aqui. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas. Aqui quem fala é o Mate do canal do Mando. A força corre em suas veias, então não deixe de doar sangue, pois esse é o caminho. Oi pessoal, aqui é o Felipe Maia, dublador do Paul Dameron, e eu não podia deixar de participar dessa campanha. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. Aqui é o Felipe da Rádio Imperial. A força corre nas suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas veias. A força corre em suas veias. Não deixe de doar. A força corre em suas veias. A força corre em suas veias. Doe sangue sempre. A força corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. Não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. Não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. A força corre em suas veias. Não deixe de doar sangue. Você tem uma irmã gêmea? O nome dela é May. Você é exatamente igual a ela. Houve outro incidente. Vai investigar. Incêndio passado, Mestre Dobby. Me perdoe. Pensávamos estar fazendo a coisa certa. Ela quer matar 4 Jedi que estavam em Greydock há 16 anos. Indara, Dobby, Kionaka e você. Ela quer matar você. Ela destruiu a minha vida. Ela matou minha família. Isso é passado. Esqueça o luto. Poxa. Salve, salve, galerinha! Força, sejam todos muito bem-vindos a mais um PACcast The Force Wars. Eu sou o Mestre Marta e juntamente com o Mestre Buzik nós vamos discutir o episódio 4 de The Acolyte. E galera, esse episódio marca a metade da série e uma grande reviravolta. Mas antes de comentarmos, seja muito bem-vindo, Mestre Buzik, a mais essa aventura PACcast The Force Wars. Saudações, Mestre Marta. Saudações a todos. Então, vamos dar continuidade à série Acolyte, que até agora tem agradado a alguns e desagradado tantos outros. Eu particularmente esperava um pouco mais da série até agora. Está mantendo o suspense, o ar de mistério, que eu acho que já podia ter dado uma agitada a mais. Mas falaremos sobre isso em breve. Então eu sou o Mestre Buzik, Cavaleiro Jedi e amigo do Capitão Sol. E preparem-se, porque iremos mergulhar em mais um episódio repleto de mistério e aparições inesperadas.
Mas antes de entrarmos no assunto, eu queria agradecer ao nosso parceiro Beleza e Bem-Estar, o representante Docmus aqui da Serra Gaúcha. Docmus é uma linha de cosméticos com excelentes produtos para cuidado pessoal e produtos para dor, muito bons. Uma linha incrível que vocês precisam conhecer. Vocês podem acessar lá o @Beleza e Bem-Estar no Instagram e conhecer toda a linha, todos os produtos. E se disser que ouviu aqui a marca Docmus aqui no PacCast, você ganha 10% de desconto nas suas compras. E por falar em Instagram, o nosso Instagram, PacCast The Force Wars, está sempre à disposição de vocês que quiserem trocar uma ideia aqui com a gente, né? Assim como o nosso ouvinte Rafael Leibniz, me desculpe se pronunciei errado. Se pronunciei errado, por favor, compareça ao episódio do PacCast e nos corrija. Que é lá do Império Comando do Rio de Janeiro, que enviou uma mensagem aqui pra gente falando que final de semana passado aí eles participaram de uma ação para doação de sangue, né? E que ele achou muito legal nós estarmos falando sobre doação de sangue aqui no PacCast e tudo mais. Trocamos uma ideia aí, falamos um pouquinho. E queria deixar um abraço aí pro Rafael, né? Então, que agora virou nosso ouvinte, conheceu os episódios aqui do PacCast e disse que gostou bastante. E aproveitando já para falar nisso, queria dizer para vocês que a força corre em suas veias. Então, procure o ponto de doação mais perto de você. Você também pode doar, pode ajudar. Você vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas, com certeza. Se você quiser ser um parceiro apoiador aqui do PacCast e nos ajudar com os custos de edição e tudo mais, você pode fazer a sua doação em créditos da República para a chave pixpaccast.wars@gmail.com com qualquer valor, que será de grande ajuda para nós. E queria reforçar mais uma vez, né, que aqui no Rio Grande do Sul estamos passando por um momento muito difícil com todas essas enchentes e inundações que estão ocorrendo. Essa semana aí voltou a chover, né? O mestre Marta que nos agracia com sua visita aqui na Serra, que saiu lá de Tatooine por questões do Conselho Jedi, está aqui junto de nós aqui na Serra Gaúcha, está vivenciando esses momentos difíceis que estamos passando por aqui, né? Então só queria reforçar aí o que a gente vem falando, que a situação aqui está bastante complicada, bastante coisa acontecendo, muitas famílias desabrigadas, muitos mortos, feridos, lojas, mercados, por incrível que pareça e por mais irônico que pareça, com toda essa chuva, um dos maiores problemas é a água potável, né? Que infelizmente está fazendo falta. Então, se você quiser doar água, comida, alimentos, roupas, cobertores, também se quiser doar valor, doar dinheiro, você pode entrar no site paraquemdoar.com e se informar direitinho lá. Tem exatamente o que estão precisando, onde estão precisando e o que você pode doar, onde exatamente doar, para que as doações sejam direcionadas e cheguem diretamente a quem mais precisa de determinados produtos, como roupas, cobertores e água. E também comida e outras coisas mais, né? A verdade é que a situação está bem difícil em todo o estado. E reforçar mais uma vez, né, a doação de sangue também é essencial, com tantos feridos, tantos bancos de sangue que foram inundados e perderam os estoques. Então, os estoques estão bastante baixos. Então, faça a sua doação. E lembrar que o PacCast também apoia a campanha que eu quero a dublagem viva, né? Porque somente a dublagem viva pode nos proporcionar uma dublagem com emoção.
uma dublagem com aquele diferencial que só o ser humano consegue dar, né? Então, só dizer que o PACcast não é contra a inteligência artificial, contra a tecnologia, nada disso. Mas o que está acontecendo é a substituição de dubladores vivos por inteligência artificial. E a dublagem envolve muito mais que simplesmente o dublador, né? Então, tem toda uma equipe por trás disso, são milhares de pessoas envolvidas, milhares de serviços indiretos que fazem parte desse universo da dublagem. Então, eu quero a dublagem viva, essa é a campanha que apoiamos. Dito isso, convido a todos para tomarem suas posições, pois iniciaremos mais um episódio do PACcast The Force Wars. Os cálculos estão completos. Vocês podem prosseguir. Vamos lá. Padawan. Muito bem, mestre Buzik. E reforço que o mestre Buzik acabou de falar, né? A doação de sangue é extremamente importante, principalmente agora. Mas não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. Então, se você tem condições, não esqueça de doar. Não esqueça o que a gente sempre fala aqui, o Leandro comentou muito bem agora há pouco. A força corre em suas veias. Então, doe sangue sempre. Reforço mais uma vez a questão da dublagem viva, uma vez que a dublagem ela precisa ter alma. E é isso que a dublagem viva faz. Por isso que nós apoiamos nossos amigos dubladores. Eles colocam as emoções que nós ouvimos ao assistir um filme, assistir uma série. E isso seria completamente diferente com a inteligência artificial. E reforço imensamente, de forma bastante acentuada, a questão das doações para as vítimas daqui das enchentes aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, para isso existe o site específico, né, para vocês fazerem as doações, né, que é o praquemdoar.com, e ali vocês vão destinar vocês vão pesquisar, vocês vão ver o que é que está sendo necessitado em cada região, e aí vocês podem estar destinando, né, sem problemas para aqueles que mais necessitam. Então, se precisa de água, lá no site praquemdoar.com.br vocês vão saber quem está precisando de água, vocês podem direcionar doação de água para aquele grupo. Se precisam de comida ou agasalhos, mesma coisa. Então, não deixem de fazer a sua doação, que o Rio Grande do Sul agradece. Ok? Eu estou em Caxias nesse momento e hoje, por exemplo, foi um dia de chuva, assim, ó, que não parou de chover, né, o dia inteiro. Então é só para frisar, né, a importância dessas doações. Mas sobre o nosso episódio, a gente tem exatamente o 4º episódio, que marca a metade dessa série, que a gente já sabe que vai ser de 8 episódios. E foi um episódio de reviravolta. Foi um episódio, como o mestre Buzik falou, agradou a alguns, desagradou a outros, né? As partes que desagradam são mais umas questões de cenário mesmo, de montagem de cena, partes mais técnicas que nem vou perder meu tempo discutindo aqui, porque na verdade não me incomodou, né? Eu até agora estou gostando demais dessa série, e esse 4º episódio foi um episódio que me fez
ver alguns pontos que nós já tínhamos comentados aqui no podcast e que agora ficaram mais claros, né? Então é sobre isso que nós vamos comentar, e nós vamos começar falando sobre o Kelnaka, o Jedi Uki, que está isolado em Kofar, né? E aí nesse episódio a gente fica sabendo que ele foi a Kofar a mando dos Jedi, não foi uma escolha dele se isolar lá, mas que ele permaneceu lá. E a gente consegue perceber também que ele não estava muito bem equilibrado. E aqui a gente pode usar os dois sentidos. Não estava muito bem equilibrado, talvez, com a força, naquele mesmo sentimento de culpa que o mestre Torbin sentiu, que o fez, exato, que o fez a fazer o voto de Barash, né? E sobre os eventos que aconteceram há 16 anos atrás. Por que a gente sabe disso? Por causa que ele desenha nas paredes os símbolos das bruxas. Né? O mesmo símbolo que a May tem na testa, ele desenhou nas paredes, como se aquele episódio tivesse marcado ele de alguma forma, assim como marcou todos que estiveram lá, inclusive o Mestre Sol, que chega a comentar com a Osha que quando eles estiverem na nave com a May em segurança, ele ia contar tudo para ela. Só lembrando, Mestre Marta, que quando eles foram lá nas bruxas e tal, que as irmãs ainda eram crianças, que descobriram elas lá, as bruxas entraram na mente do Mestre Torb lá, ele ficou meio desnorteado, né? Será que não aconteceu alguma coisa semelhante com esse nosso amigo Uki aí, que ficou meio doidão, além da situação da culpa, alguma coisa assim? Porque elas influenciaram de alguma forma, todos eles lá, elas tentaram dar uma manipuladinha em todos, né? O Mestre Sol estava um pouco mais determinado. O que pesa mais nele é a culpa, mas será que não tem mais alguma coisa por trás de tudo isso? Eu penso que não. Eu penso que é o que realmente aconteceu lá, que tem a participação desses Jedi, que de fato mexeu com eles, né? Que fez todos se sentirem culpados, né? A ponto do Torbin tomar o veneno de livre e espontânea vontade, como a gente comentou no episódio passado, né? E isso mexeu também com o Kelnaka, por causa que ele estava abalado. E a gente comentou no episódio passado do podcast, e se vocês assistirem o episódio 3 de The Acolyte, vocês vão perceber que aquelas bruxas, elas não foram mortas pelo incêndio e nem pelo desabamento de terra ou algo que o valha. Elas foram mortas de alguma outra forma. E talvez, isso é um talvez que a gente está abrindo aqui, né? Isso vai ser revelado mais à frente. Talvez tenha sido, ou pelo menos tenha, dedo dos Jedi essas mortes. E talvez daí seja a culpa. Talvez daí seja esse pesar que todos eles carregam, essa culpa de fato. Se bem que neste episódio tivemos algumas revelações que também pode ter influenciado em todas essas mortes, né, Mestre Marta? Mas não vamos dar spoiler antes do tempo. E aí é outra coisa, né? Outra questão, né, que a gente pode comentar. Mas que o Kelnaka ficou loucão, ele ficou. E quando eu falo loucão, ele estava desequilibrado. Talvez nem tanto na força, mas pelo um sentimento de culpa. A gente consegue perceber nos símbolos que ele desenhava e em tudo aquilo que aconteceu, né? E então esse é um ponto que eu queria chamar a atenção logo no início, porque nos remete diretamente ao que nós comentamos no episódio passado. Afinal de contas, aquilo que foi mostrado no episódio 3 é só um ponto de vista de uma verdade que a gente não sabe qual é, né? Porque certamente aquelas mortes que ocorreram em Braindock não foram por causa do incêndio, né? Então isso já fica mais uma vez evidenciado logo
no início desse episódio, quando a gente vê esse sentimento de culpa do nosso querido Wookiee Jedi, o Kelnaka. Isso é um fato. Isso é um fato. Essas mortes das bruxas não foi devido ao incêndio. Foram os Jedi, foi um outro ser, não se sabe ainda. Mas que o Kelnaka estava, de certa forma, desequilibrado, isso é um fato. Ele desenhou esses símbolos pelas paredes e houve até para quem assistiu o episódio, um certo destaque nisso, né? Que filmaram de forma a destacar que ele registrou tudo isso, como se ele estivesse contando os dias que estava lá, alguma coisa do tipo, e que esse sentimento de culpa que a gente percebeu no mestre Torb de uma forma acentuada, eu acho que o Kelnaka também estava com esse sentimento, porque ele estava isolado e pode-se dizer que ele estava meio que fechado para a força, né? Estava levando uma vida isolado no meio da selva, longe de tudo. Fechado pela força eu penso que não, né? Mas, até porque a gente viu ele usando a força mais de uma vez, mas que ele estava de certa forma num processo de reflexão na força, isso sem dúvida, né? Sim, eu digo fechado no sentido de não fazer uso dela para outras coisas, assim, ele estava usando a força para coisas mais triviais, vamos dizer assim, né? Que normalmente um Jedi até não usaria, de certa forma, mas que ele estava com algo incomodando, isso com certeza. Então a gente tem aí uma preocupação do Mestre Sol e do Conselho Jedi, porque 2 mestres foram assassinados e logo eles deduziram, descobrindo que a Mei estava viva, descobriram o objetivo dela, ou pensaram ter descoberto isso, né, que o objetivo dela era matar os Jedi que estavam envolvidos em Brandok na cena em que, ou melhor, na situação, né, em que ela e a irmã foram separadas. Isso está ainda muito confuso, porque ela acredita que os Jedi causaram isso e que haviam matado a irmã dela, né? Até o momento ela não sabia que a irmã estava viva. E a Osha a mesma coisa, né? A Mei havia morrido e ela não teve contato até então. E tudo isso está gerando uma situação de um mistério tão grande que a gente não sabe se realmente ela está fazendo isso porque ela está seguindo um mestre que a gente ainda não conhece, se ela está seguindo esse mestre porque sentiu que os Jedi causaram tudo isso, arruinaram a vida dela, vamos dizer assim, ou não se sabe porquê, né? Vamos ter que esperar para ver. Mas uma coisa, Mestre Marta, é certa, e tu já comentaste isso e vamos entrar nesse ponto, que tudo que os Jedi fazem, o Senado Galáctico tem que dar o seu aval, né? Isso já está num processo bem claro aí, até quando eles estão discutindo lá se vão até o planeta do Mestre Wookiee isolado, se eles vão por conta, se eles vão por conta, se eles vão por baixo dos panos, para evitar o envolvimento do Senado nessa situação, porque geraria uma burocracia muito grande, teriam que ter uma investigação muito mais detalhada e envolvendo muito mais trâmites, né, nessa situação toda. Pois é, isso aí a gente comentou no episódio, né, que o grande problema que levou os Jedi à queda foi esse envolvimento político, né. Mas antes de falar sobre isso, que é o nosso próximo ponto, Puzik, eu só queria falar de uma curiosidade. Sabe o que está escrito na plaquinha, na plaquinha da cabana do Kelnaka lá em Kofar? Algo do tipo, cai fora daqui? Exatamente isso, está escrito saia daqui, né? Em Shiryu. Olha só. Fique distante, não perturbe, né?
para mostrar como que o Wookiee, né, depois de ter feito a missão que ele foi designado a fazer para os Jedi, que levou até Kofar, ele decidiu por conta própria ficar por lá há um ano, né, que ele estava lá, e nem foi mais visto por ninguém, né, aquele aldeamento, né, como foi visto na série. Mas abordando isso que tu trouxe agora, é muito importante, é um ponto importante, né. Primeiro, foi muito legal, é sempre muito bom ver o Templo Jedi, né, em Coruscant, em plena movimentação. A gente viu os Jedi treinando, né, um breve treino de sabre de luz, mas ali teve uns diálogos muito interessantes, e esse que tu traz aí é um deles, né. Então, o que a gente vê? A gente vê um grupo de Jedi analisando as imagens que foram gravadas, né, no episódio 2 da série, da Mei enfrentando o Mestre Sol. E alguns falam que ela não tem técnica, né, que a Mei não tem técnica, outros falam que ela deixa os seus sentimentos, suas emoções guiarem os seus atos, os seus golpes, né? E tudo isso é muito interessante. Por quê? Porque nos lança uma discussão dentro do próprio grupo Jedi, né? Daqueles Jedi que estavam naquele grupo, para ser bem sincero. Por quê? Por causa que eles ficam tentando pensar assim, ela teve um treinamento. Alguns acham que ela não está muito bem treinada, outros acham que ela está bem treinada, e a mestra Vernestra chega e coloca, mesmo assim, ela conseguiu matar 2 mestres Jedi. Então, independente se alguns acham que ela é mal treinada ou bem treinada, ela foi treinada por um Jedi, né? Isso a mestra Vernestra deixa claro, e ela mesma fala, isso está claro pelas imagens do holograma. Ela fala isso, né? O holograma deixa claro isso. Até uma mestra lá chega e pergunta, né, tu acha que realmente ela foi treinada por um dos nossos? Será que foi algum Jedi dissidente? Olha só. Então a preocupação deles não é mais saber quem estava matando os Jedi, porque eles já sabem quem estava matando os Jedi. É a Mei, né? O foco agora é descobrir quem é o Jedi que está treinando a Mei. Quem é esse Jedi caído, ou quem é esse mestre sem nome que a Mei tem, e que de certa forma deu os primeiros treinamentos para ela. Tem uma passagem muito interessante aí, Mestre Marta, que a gente já percebe uma certa alguns Jedi assim já com uma certa arrogância, e é justamente daquela raça que você gosta muito, que é os cabeças de cone arrogantes lá, que ele faz um comentário muito interessante. Não sei quem que comenta que talvez ela não conheça o mestre dela e tal, e ele faz o seguinte comentário: um aprendiz que não conhece o mestre, que absurdo. Mestre Buzik, esse seriano que fala isso é o próprio Ki-Adi-Mundi. É o próprio. Aparece acreditado no final do episódio. Aquele seriano é o Ki-Adi-Mundi. Eu ia comentar sobre ele. É o próprio. Esse cabeça de cone aí, mais jovem, é o mesmo cabeça de cone que vai aparecer lá no episódio 1, dizendo que os Siths não poderiam voltar sem o Conselho Jedi saber. E isso me lança alguns questionamentos também. Se o Ki-Adi-Mundi está ali, porque eu imaginei comigo o seguinte, assistindo o episódio, provavelmente esses caras não querem que o Alto Conselho saibam, eu vou comentar isso agora também. Então provavelmente todos eles vão dançar, vão morrer de alguma forma e ninguém vai ficar sabendo como. Mas como o Ki-Adi-Mundi está ali, não vai acontecer isso, vai acontecer outra coisa. Tu sabe, Mestre Marta, dizer quantos anos vive a raça do Ki-Adi-Mundi? Qual é a média de vida deles? Se ele tá ali naquele conselho e vai estar depois lá no episódio 1, 100 anos depois, é mais ou menos uns 500 anos eles vivem, então. Não sei se eles chegam a viver 500 anos, mas entre 200 e 250 acredito que os serianos vivam sim. É uma raça bastante interessante, os serianos. É uma raça que a maior parte da população são de fêmeas,
e os machos são muito raros. Inclusive, os Serianos machos, que são Jedis, e a gente tem conhecimento de alguns poucos, mas no caso o Ki-Adi-Mundi é um dos poucos que tem a autorização do próprio Conselho Jedi para procriar, já que é uma espécie que é difícil a procriação por causa que a maior concentração é de fêmeas e poucos machos. Então ele tem assim, acesso liberado para poder fazer a sua prole tranquilamente, por amor à espécie. E é uma raça que Jedi procriador. É um Jedi procriador. E ele sim, ele é uma raça longeva, né? Ela tem vive bem mais. Sim, ali ele já tá com uma idade adulta, no caso, né? Nessa mas fase. Ainda é um jovem, né? A gente percebe ele muito mais velho no episódio 1, né? Até formato do o cone, né? O próprio cone da cabeça, né? Com as próprias rugas e o rosto, né? Então ele era um jovem Jedi ali, e depois ele se torna já um mestre Jedi, a ponto de estar no Conselho Jedi, né? Lembrando que no Legends ele entra no Conselho Jedi, o indicado para entrar ali era o Qui-Gon Jinn, o Qui-Gon Jinn não aceita, e daí eles chamam o Ki-Adi-Mundi, né? O que é bem interessante para os nossos ouvintes saberem. Mas se o Qui-Gon Jinn não tivesse aceitado a sua vaga no Conselho Jedi, Star Wars acabaria antes de começar, né? Não treinaria o escolhido e não teríamos a história que conhecemos hoje. Sim, isso é um fato, né? Muito bem observado. Era só ele dizer, eu não vou treinar esse menino e pronto, não teria todo esse problema. Pois é. Mas ele falou justamente o contrário, né? Ainda bem. De qualquer forma, falando em Qui-Gon Jinn, já que tu citou ele, o Qui-Gon Jinn, a gente comentou no episódio passado sobre os vários grupos, várias religiões que cultuam a força, né? E o Qui-Gon Jinn, sobre isso, ele tinha uma visão diferente dos Jedi. Ele falava o seguinte: nós enquanto Jedi, enquanto estudiosos da força, nós devemos conhecer todas as manifestações da força, todas as religiões que falam dela. A gente precisa conhecer o lado sombrio. Isso arrepiou o cabelo de alguns lá, mas ele estava falando o seguinte: não é para nós usar o lado sombrio, é para nós conhecer o lado sombrio. Conhecer, né? Porque nós precisamos identificar, e ele era muito julgado por causa disso, né? E esse é um ponto que vai me ligar aos dois comentários que eu vou fazer aqui, um voltado por aquilo que tu comentou agora há pouco, que aconteceu em Braindock no passado, que pode ser várias possibilidades, pode ter participação dos Jedi, mas pode ter participação do mestre da Mei, que provavelmente vai querer ou conhece ela lá e leva ela para o lado sombrio. Depois a gente vai falar um pouco dessa relação do mestre aprendiz, né? Esse mestre desconhecido e essa aprendiz que desiste de ser aprendiz no meio do episódio, que é a grande reviravolta que eu comentei na minha introdução, né? Que nós vamos comentar aqui, mas que agora fica muito fácil entender que talvez que as bruxas de Braindock, elas usavam o lado sombrio, então era muito mais fácil ouvirem um Sith do que ouvirem os Jedi, e de repente foi por causa de um conselho do Sith que elas entraram em alguma revolta contra os Jedi e acabaram ocasionando as próprias mortes, porque os Jedi tiveram que se defender. Suposições aqui, queridos ouvintes, é eu e o Mestre Buzik aqui fazendo as nossas suposições, isso aí, né, levantando aqui para vocês pensarem a respeito, né, e tentarem trabalhar essas lacunas. É uma possibilidade. Outra possibilidade, e logo depois ele encontra a Mei e coloca a culpa toda nos Jedi, né? Foram os Jedi que mataram todo mundo, os Jedi mataram a tua irmã e os Jedi são culpados. Vem comigo que eu vou te ensinar como se livrar desses caras. Principalmente daqueles que cometeram isso. Aqueles 4. Né? É algo por aí que pode ter acontecido e fica muito claro isso. Ao meu ver agora, né? Assim, que ele vai encontrar a Mei lá, que ele também estava lá. Agora a questão é quem é ele, né? A questão é quem é ele. Ele é um mestre ou é um aprendiz? Os Sith são 2.
Ou ele é um acólito também? Não sei. Eu acredito, e aqui é uma opinião minha, uma crença aqui do mestre Marta, que ele seja um aprendiz. Tá? Que ele seja um aprendiz que encontrou na May uma possível acólita para depois fazer aquilo que os aprendizes adoram fazer, né? Na regra dos dois. Ele complô contra o mestre. Aquele complô contra o mestre, isso mesmo. Porque ele já encontra um possível discípulo para manter a regra de 2. E faz parte da regra de 2 justamente enfrentar o mestre, né? Em dado momento o mestre sabe que seu discípulo vai tentar matá-lo. O jogo do poder é entre o mestre e o aprendiz. Quando o aprendiz está pronto para enfrentar o mestre, ele vai tentar matar o mestre. Para quem leu a trilogia do Darth Bane, incrível inclusive, onde que fala toda aquela guerra entre os Jedi e os Sith, que faz inclusive que os Jedi acreditem que os Siths foram derrotados. Por isso que todo mundo fica desconfiado dos Siths, mas não, por causa que sobrou o Darth Bane e ele encontrou a Zanak, que chamou ela como sua discípula, treinou ela como discípula, percebendo a sua potência na força. E aí no livro 2 e no livro 3 ele vai cobrando muito a Zaná o fato de ela nunca ter tentado derrotar ele, ou assumir a posição de mestre, derrotando ele. E falou que é exatamente esse o papel do aprendiz Sith. Ele precisa em determinado momento encarar o seu mestre e matá-lo. Tanto é que ele começava a ficar preocupado, mas no desenrolar do terceiro livro dessa trilogia do Darth Bane, que é muito, muito boa, e aconselho aqui minha dica de leitura de hoje, além dos livros da Alta República, obviamente, ele começou a ficar muito assim, será que ela vai me atacar hoje? Ele começou a ficar muito preocupado, muito noiado com aquilo, tipo assim, será que é hoje que ela vai me atacar? Não, ela não me atacou, então ela tá se fazendo, ela vai me pegar de surpresa, né? Isso, eu tenho que cuidar. Então ele ficou com muito disso na cabeça, né? Por causa que ela evitava. Mas porque ela não atacava? Porque ela também ainda não tinha um acólito, ainda não tinha um possível discípulo, né? Então ela teve que arrumá-lo para poder fazer esse processo. E eu acho que aquele cara que a gente vai ver, que é o mestre da May, não significa necessariamente que ele é um mestre Sith, que ele pode ser justamente um aprendiz Sith, né? Lembrando, por exemplo, vamos pegar o Anakin Skywalker. O Anakin Skywalker ele é um cavaleiro Jedi, mas ele é o mestre da Ahsoka, né? Ele não é um mestre Jedi, ele é mestre da Ahsoka. Ele é um cavaleiro Jedi. Ele isso é um cavaleiro. Isso pode ser algo parecido com isso que ocorre nessa relação aí da May com esse mestre. Ela chama ele de mestre, o pica-fumo lá, que eu sempre esqueço o nome. Talvez ele tenha se apresentado para ela como um mestre. O Kimir lá, ele também se reporta a ele como um mestre. Inclusive, o Kimir pode ser um mestre, inclusive, tá? Só para deixar os nossos ouvintes... São mestres da enganação, né? Por causa que nesse episódio aí alguns pontos me levaram... Eu já tinha comentado que ele poderia ser um acólito, que ele não era só um fornecedor, mas agora pode ser que ele seja inclusive esse aprendiz Sith. Em Mestre Marta, a gente tem inclusive uma revelação nova, que ele tem uma relação com esse mestre suposto da May, mas que não tem o mesmo acordo que ela tem. Se ela não cumprir aquelas regras, o mestre vai matar ela, né? Ou ela realiza essa façanha, ou aí ela começa a analisar isso e vê que é uma coisa quase impossível de fazer. É um teste de vida, né? Praticamente. Sim. Mas a relação dele é diferente e a postura dele nesse episódio muda bastante. Não sei se tu percebes que a forma dele falar, dele agir, tá completamente diferente das outras. Ele já tá muito mais senhor de si, muito mais confiante de si mesmo do que nos outros, que ele ficava escondido como um mero fornecedor e tal, né?
Sim, a gente já vai falar mais dele, né, para não perder a linha de raciocínio, mas sim, ele vai apresentar várias nuances, né, e vai sair raposonicamente, como fala um grande amigo meu, professor Desser, né, de algumas perguntas que a May coloca, né, e isso também me acendeu um alerta. Então eu estava comentando, né, que aquele grupo de Jedis que estavam ali, inclusive o que Admund faz parte, aquele seriano, eles estavam mantendo aquela reunião de uma maneira secreta junto com a Vernestra, e isso para não chamar a atenção do Alto Conselho, lembrando que o Alto Conselho Jedi é o que toma as decisões mais importantes do Templo Jedi. O grão-mestre Jedi do Conselho, na época das prequels, que a gente conhece, é o Mestre Yoda. Nesse tempo aí, o grão-mestre Jedi do Conselho Jedi ainda é o Mestre Yoda. O Mestre Yoda já era grandão aí. Na verdade, na Alta República, nós somos apresentados a 3 grão-mestres. Só que só um deles tem idade avançada, que permanece até os tempos da República, que é o Mestre Yoda. Ainda não, né, Mestre Marta? Já é o Mestre Yoda, porque isso acontece antes dele ser lá no coisa, né? Ele já era o grão-mestre. Já era o grão-mestre, isso mesmo, bem corrigido. Já é o grão-mestre, né? Lá na Alta República nós temos o Yoda como grão-mestre, nós temos o Prater Vetter, também grão-mestre, e o Mestre Laru, também é o grão-mestre. Então, o Prater Vetter e o Laru morrem, e o Yoda continua, né? A gente sabe como o Yoda morre lá no episódio 6, velhinho, né? Cansado, querendo descansar, sem querer contar a verdade para o Luke Skywalker. Mas o fato deles não quererem contar para o Conselho Jedi é o ponto que o Mestre Buzik colocou ali por segundo, que eu quero abordar, que é justamente o fato do Conselho Jedi já estar se reportando para o Senado. E se inimigos, senadores, inimigos políticos, inimigos que talvez não considerem os Jedi confiáveis, ou que não considerem os Jedi aptos para exercer aquilo que eles exercem. Lembrando que os Jedi têm a voz de comando, inclusive, para prender pessoas, né? Uhum. Eles têm voz de prisão, eles podem fazer se eles consideram. E também lembrando, eles são vamos colocar assim, a força policial com maior autoridade do Senado, isso, né? Isso, e lembrando que apesar de ser uma ordem religiosa, os Jedi são os únicos que podem treinar crianças, né? Esse é outro ponto que faz a ligação com o episódio passado com as bruxas de Brandok, que eu queria comentar. Então, se inimigos políticos souberem que um ex-Jedi, um dissidente, e é essa palavra que eles usaram, ou seja, alguém que saiu da Ordem Jedi passou a treinar uma assassina, isso ia gerar antipatia para aqueles que apoiam esses senadores ou esses grupos políticos que desaprovam Jedi. E aí, sobre esses dissidentes, a gente também pode fazer várias conjecturas. O Conde Dooku foi um dissidente. Ele saiu da Ordem Jedi por divergência de opinião em relação ao que o Conselho estava fazendo, que a Ordem Jedi estava fazendo. E nós tivemos outros dissidentes. Os Siths passaram a existir na história de Star Wars por causa de Jedis que saíram da Ordem e formaram a sua própria Ordem, né? Então, em vários aspectos, até mesmo dentro do cânone, nesse novo cânone de Star Wars, a gente percebe que existem grupos de ex-Jedis que tentaram formar um novo grupo de estudos em relação à força, até por causa que seria como montar uma nova igreja, uma outra religião, que nós também comentamos, né, que era bem comum no tempo da Alta República, né? E a gente tem toda a fase 2 aí para corroborar com isso, né, a fase 2 da High Republic, e temos esses elementos aqui na série The Acolyte que nos lançam também essas reflexões sobre esse ponto. E era isso que eu queria chamar a atenção, né? Nesse Templo Jedi, a gente vê um grupinho
que está preocupado com isso. E a Vernestra, que também é uma Jedi antiga, com uma Myriliana, né, que também vive mais tempo, e ela tem um certo poder em relação dentro da ordem, né? Ela fica preocupada. Tipo, não vamos levar esse problema pro Alto Conselho, vamos resolver nós aqui. E vamos resolver do nosso jeito para evitar problemas. E aí que vem então, né, aquilo que tu comentaste muito bem, que é o grupo que é destinado a ir, né, para Kofar, para encontrar o mestre Kelnaka e também prender a May. E é interessante, né, por causa que era para ir uma mestra Jedi ou uma Jedi e acaba indo o mestre Sol, por causa que ele conversa de pertinho com a Vernestra e fala o seguinte: ó, eu acho que eu preciso estar junto, a gente precisa trazer ela, se a May morrer a gente vai perder a ponte, né, que vai ligar o mestre dela, então a gente precisa trazer ela viva, até porque a outra mostrou uma certa postura que, se fosse possível entrar em atrito com a May, ela entraria. Eu acho que essa mestra aí é meia prima do Mace Windu, mestre Marta. Bem possível, bem possível. Os princípios são os mesmos, eu acho. E curiosidade, né? Bem amiguinha do Ki-Adi-Mundi, né? Aquele cara que eu não suporto, né? Que é, curiosamente, o melhor amigo do Mace Windu, né? Exato. Mas esses são alguns detalhes que eu observei nessas cenas ali do Templo Jedi que nos leva a uma interrogação, né? E também nos mostra mais uma vez aonde que os Jedi erraram, que foi justamente na questão política, que a gente já observou e já falou aqui várias e várias vezes. Sobre o grupo que vai para Kofar, eu quero chamar a atenção do rastreador, o Basil, que é uma raça muito interessante, né, que não fala a língua normal, né, a língua padrão, fala a sua própria língua, e o Yord, por incrível que pareça, é o cara que entende essa língua, né, que resolveu estudar ela. E é o dublador do grupo. Exatamente. O tradutor do grupo. O tradutor do grupo, né. É interessante porque que a Osha se refere ao Basil, né? E aquele Basil, daí o Yord fala, ó, Basil é o nome dele, né? E eu quero chamar a atenção que esse rastreador aí, o Basil, ele é da raça Tainan, tá? E ele já apareceu no Legends, em livros de Star Wars, então não é uma raça nova, apesar de ele ser todo esquisitão, ter um nariz bastante... É um ratão do banhado meio cão perdigueiro, assim, né? O nariz protuberante, assim, né? Parece mesmo um ratão do banhado, um farejador. Então eu queria chamar a atenção que a raça desse bichinho ali, que eu achei bem legal, é um Tainan e se chama Basil, né? Muito bacana mesmo. vivendo tempos sombrios. O Império nos domina. Para que a chama da Ordem Jedi continue viva, não deixe de escutar o podcast The Force Wars. E que a força esteja com vocês sempre.
Pois é, mestre Marta, temos algumas questões aí que tu colocaste muito bem. A questão do Templo Jedi. É legal ver o treinamento das crianças ali e tudo mais, a orientação, as orientações com sabre de luz e tal. Mas a gente já percebe uma certa... Não sei se tu teve a mesma visão, eu tive essa visão do mestre instrutor que estava instruindo as crianças ali, uma certa prepotência já, né? Uma certa... quase arrogante assim no seu falar, uma entoação já meio... tão alto de si, assim, um ar tão superior, que os Jedi já são treinados nesse clima, né? Basicamente, o Jedi é um ser superior, não é um ser que vai estar em comunhão com a força viva, que vai ser um instrumento da força. Quase que um manipulador da força, assim, pelo jeito que eles passam ali, né? Mas é sempre legal ver a cena de treinamento, uma coisa muito legal. Não, é legal tu observar isso aí, por causa que essa impressão que tu teve é a mesma impressão que outros grupos que manipulam a força ou cultuam a força têm dos Jedi, né? Eles se tornaram de fato arrogantes, e grande parte dessa arrogância, dessa prepotência, vem justamente de ter o aval do Senado e da República. E é por isso que eles ficam comendo na mão do Senado, ficam comendo na mão da República, né? Justamente por causa que eles têm certas vantagens, como o poder, o único grupo que pode treinar as crianças, é um grupo que cresce, que tem uma pretensa autonomia porque cuida das suas coisas, mas também trata de assuntos importantes da República Galáctica. Lembrando lá do episódio 1, que se passa 100 anos à frente disso tudo que nós estamos vendo de Acolyte, que na disputa comercial entre a Confederação do Comércio e Naboo, o chanceler Valorum vai mandar 2 cavaleiros Jedi para resolver o conflito. Exato. Né? Ou seja, é um conflito político delicado, difícil, e ele vai mandar 2 embaixadores que são Jedi. No caso, o Qui-Gon Jinn e o Obi-Wan Kenobi. Né? Então, para ilustrar exatamente a importância dos Jedi, né, quando eles trabalham juntamente com a República. Ou seja, eles são, de certa forma, projetados por estar próximos da República, e isso faz com que outros grupos sintam-se até mesmo minimizados. Eu não sei se tu vai lembrar de um episódio da 6ª temporada de The Clone Wars, né? The Clone Wars é lá no meio das Guerras Clônicas, então já passou 13 anos depois do episódio 1, né? 13, 12 anos. O Anakin recém tinha se tornado Cavaleiro Jedi, né? O Anakin se torna Cavaleiro Jedi nas Guerras Clônicas. Se vocês querem saber como isso acontece, leiam o livro Irmandade, da Universo Geek. Então pode estar... o Universo Geek já lançou esse livro Irmandade aqui no Brasil, traduzido, e ali conta, né, no episódios das Guerras Clônicas, como o Anakin se torna Cavaleiro Jedi, né? Bem interessante também, né? Então eu estou trazendo essas curiosidades só para mostrar, justamente para ilustrar como que alguns grupos têm certas mágoas do Jedi. É por isso que eu falei ali desse episódio das Guerras Clônicas, aquele episódio, Mestre Buzik, não sei se tu vai lembrar, em que o Jar Jar Binks e o Mace Windu são chamados para resolver um problema num planeta distante, onde que tem uma seita, tem até uma namorada do Jar Jar lá, não sei se tu lembra desse episódio, né? Aquele grupo lá é um grupo que manipula força também, só que é um grupo que não gosta de Jedi, por causa desses elementos políticos aí, dessas coisas que tu observou e que eles também observaram ao longo do tempo. Então eles acham que os Jedi eles são arrogantes, né? E a gente percebe isso também na Alta República, nos quadrinhos, nos livros, né? Na Batalha de Jedha, que é um audiodrama, mas também saiu a transliteração dele, né?
na Batalha de Jedha, aquele planeta que a gente vê lá em Rogue One, ele é uma cidade santa, a cidade de Jedha é uma cidade santa porque ela abrigava várias religiões da força, né? Os Guardiões Uzui, os Jedi, entre outros grupos que estavam ali, né? E os outros grupos viam os Jedi como arrogantes e como que se achavam superiores aos demais, né? Mesmo que o Jedi que estivesse lá fosse o mais simples de todos, eles tinham aquela visão que os Jedi se achavam ou queriam parecer melhores do que os outros. É por isso que eu trouxe toda essa reflexão ali. Mas agora a gente pode falar um pouquinho sobre aquilo que nós ia comentar sobre o Qimir, né, e a May, a relação, a mudança do Qimir, né, que pode ser que ele seja algo mais do que o fornecedor, como tu comentou muito bem, né? Só fazer um comentário, Mestre Marta, antes de entrarmos no assunto, que durante a cena do Templo Jedi, ali voltando um pouquinho, a gente percebe a Osha olhando os Padawans treinarem ali, e a gente vê uma certa nostalgia no olhar dela, né? Uma certa lembrança, assim, do tempo em que ela passou como aprendiz. Ainda bem que tu tocou nisso, mas você que por causa que fica visível em 3 momentos do episódio isso, né? Nesse momento ali, que ela olha o treino com saudosismo, quando ela conversa com o Mestre Sol, que ela se despede, ela diz que o problema não é dela, que ela vai embora, né? Porque ela não é mais Jedi e tal. E o Mestre Sol pega ela como barganha, né? E quando o Mestre Jedi diz que ela vai junto, que eles precisam dela, ela abre um sorriso e pergunta, assim, vocês precisam de mim? E aí o Mestre Sol meio que desconversa, né? Sim, nós precisamos, né? Eu vou voltar então, mas não como um Jedi, né? E em outro momento que ela fala, tá, mas eu não quero vestir uma roupa de civil. E isso. Por quê? Porque ela deixa a indireta dizendo, não, então me veste como eu me vestia antes, me veste como uma Jedi, como uma Padawan. Ela deixa entender que ela quer voltar a ser uma Jedi, quer voltar ao treinamento. E essa história de civil, eu percebi no Yord a mesma prepotência e mesma arrogância que eu observo no Mace Windu quando ele chama a Ahsoka lá na 7ª temporada de Clone Wars de civil também, né? Exato. Desconsiderando tudo que ela fez para a Ordem Jedi, né? E também desconsiderando tudo que a Ordem Jedi fez para a Ahsoka naqueles momentos, né? Lembrando que a Ordem Jedi acusou a Ahsoka de assassinato injustamente, e até mesmo o perdão que eles pediram nem soou tão verdadeiro. Tão assim, perdão, né? E o Yord usa a palavra civil também, né? Não, civil, por favor. Tu é uma civil, então não se mete no nosso assunto aqui, né? Tá tudo entendido, civil, na hora das instruções. Não, tá perfeitamente entendido, Yord, pode ficar tranquilo. Civil, tu é uma civil, tu não pode usar esse blaster. Então, a gente percebe muito isso no Yord, né? Essa prepotência, essa arrogância também. Mas aí, Mestre Marta, é aquela coisa do treinamento que apareceu antes, né? Conforme o mestre que te instrui ali, tu vai pegar aquilo, tu vai crescer já nesse ambiente que tu é um instrumento da República, tu é um ser superior, né? Então é complicado isso. Exatamente. Esses jovens Jedi ali que a gente viu treinando e a própria geração do Yord, eles já encontraram o templo Jedi formado, né? Então eles só através da interação absorveram esse tipo de ensinamento e seguiram adiante. Mas voltando ao Qimir e a May e as mudanças que tu percebeu também, eu percebi, a gente pode até desconfiar que ele tem um contato mais íntimo com o mestre, a ponto de ser talvez um acólito preferido, ou dele mesmo ser o mestre. Afinal de contas, como é que o mestre sabia que eles estavam lá? Ele tem algumas informações privilegiadas, é ele que encontra os Jedi para May, ele que aponta, ele sabe.
Exatamente. É verdade. E ele desconversa várias coisas. Quando a May pergunta sobre o rosto, se ele já tinha visto quem era o mestre e tal, né? Ele desconversa e fala, você sabe que não, e já muda de assunto. A mesma coisa que ele fez lá na cena, no episódio 2 lá, que o mestre Thames comentou muito bem, né? Na hora que os Jedi perguntam sobre ele, se referindo ao mestre, ele também desconversa, muda o ponto. Fica dissimulado ali, né, e tal. Isso mesmo. E ele também vai encorajando a May em certos pontos, vai questionando ela, fazendo com que ela se questione, né? Dizendo, o fato de a tua irmã estar viva não muda nada. Então a tarefa tem que continuar. Exato. E na verdade mudou tudo, como a gente vai comentar agorinha também, né? Então a questão é, será que esse Qimir, além de talvez, além de fornecedor, além de ser o cara que auxilia a May, ele também, de certa forma, não pode ser o próprio mestre? É um questionamento que a gente deixa no ar para os nossos ouvintes questionarem e se perguntarem também. Afinal de contas, ele fica falando, ele vai te matar se ele souber disso, ele não vai te perdoar. E quando a May muda o foco, faz a reviravolta e percebe que ela não precisa mais matar Jedi nenhum, porque afinal de contas a irmã dela está viva, ou seja, então tudo aquilo que ela ouviu provavelmente do seu mestre é mentira? Será que foi verdade? Era mentira? Sim, afinal de contas a Osha tá viva. Provavelmente ela deve ter ouvido que ela tinha morrido. E tá com os Jedis? Se foi eles que mataram ela, né? Exatamente, então. E isso, ela até fala isso um pouquinho antes dela fazer essa reflexão. Ela fala assim, eu não acredito que a Osha se vendeu para os Jedis. Ou seja, ela sabia que a Osha sempre quis ser uma Jedi, né, por causa daquela relação que a gente viu no episódio passado. Mas o fato de ela ligar os pontinhos ali de maneira bem assim, quase imperceptível, né, faz com que ela pense o seguinte: caramba, eu não preciso fazer mais nada, porque eu tô nisso por vingança. Vingança porque esses 4 Jedi mataram a minha família e mataram a minha irmã. Mas a minha irmã tá viva, então eu não preciso mais fazer isso. E aqui tá o grande reviravolta do episódio. Ela se dá conta que ela não precisa mais assassinar Jedi. Ela se dá conta que aquilo que ela tá fazendo não tem um propósito mais. Então o que ela faz? Ela prende o Qimir, faz uma armadilha para ele e vai se entregar pro Kelnaka. Só que daí que as coisas acontecem, porque o Qimir muda as feições, como tu observou bem, né? Aponta para ela, diz que o mestre vai matar ela, tal. E ele tá na armadilha, mas logo depois a gente não sabe o que aconteceu com ele, né? Mas logo depois a gente vê o Kelnaka morto, e morto pelo sabre de luz. A gente vê o corte de sabre de luz no peito do Kelnaka, e logo mais nas cenas finais do episódio a gente já vai ver o próprio mestre da May, seja ele quem for. Então, será que ele não é o Qimir? É só uma provocação. Será que o Qimir ele é mais próximo do mestre a ponto de fazer com que o mestre saiba de todos os passos e acompanhe de perto? Talvez ele seja só um rastreador, né, mestre Marta? Isso. Ele que localiza e mantém o mestre informado sobre a May. E o mestre fica próximo, mas sem se mostrar, né? Só observando. Isso. É possível também, né? E é uma das coisas que a May fala, né? Inclusive pro Qimir, né? Mas ele não sabe que eu estou aqui, ele não sabe o que eu vou fazer. Exato. Né? E aí logo depois o que acontece? A gente não vê mais o Qimir, mas a gente vê um mestre. E aí fica se perguntando, caramba, como é que esse cara apareceu ali? E a May já desiste de se entregar para os Jedi, porque o Kelnaka tá morto, eles vão me acusar, vão dizer que fui eu que matei, e já volta toda aquela história, né? Eu não percebi dessa forma, eu vi diferente. Eu vi que quando ela percebeu que o Luke estava morto com sabre de luz, isso aí já inocentaria ela, caso que ela não porta um sabre de luz. Ela não... E ela sentiu o mestre, por causa que ela fala, ele está aqui. E aí ela começa a ficar preocupada.
E é nessa cena que ela se aproxima da porta para espiar, tá lá o Yord dando voz de prisão, né, em nome da República Galáctica. Não foi o Mestre Sol que deu a... Não, foi o Yord. Foi o Yord, típico. Típico. Por causa que o Mestre Sol tá sentindo, né? Ele sente também. Isso. Antes disso, ele sentiu a presença, né? Tem 2 diálogos que eu quero destacar antes de falar dessa cena do mestre, que talvez nos ajude a compreender também essa cena que aparece o mestre da May ali, que é a cena que o Yord está conversando com a Osha, e depois o Mestre Sol também vai falar a mesma coisa para a Osha com palavras diferentes, né? Mas o significado é o mesmo. Quando o Yord fala que na verdade ela tá ali para enfrentar a si mesma, que é o que? É o pesar, a raiva, o medo e a culpa que ela sente em relação à irmã. E o Mestre Sol vai falar isso também, né? E naquela cena de forma mais direta até. Isso, e que nós comentamos antes, né? Que depois ele ia contar tudo para ela na nave, tudo que aconteceu, né? Já deixando subentendido que as coisas não foram exatamente da forma como ela lembra, né? E esse é um ponto. Outro ponto é que a Osha, ela sente a criatura que ela toca. Tem uma criatura lá nas árvores, né? Ela sente a criatura e se sente culpada quando a criatura morre, né? Que o Mestre Sol acaba matando essa criatura com o sabre de luz. Aquela mariposa sanguessuga voadora. Exatamente, essa aí mesmo, né? Então ela está se abrindo aos poucos para a força novamente, né? Lembrando que no episódio 1, quando ela é presa, ela tenta usar a força e não consegue fazer nada. E ela sente também o mestre, por causa que ela para, o mestre da May, né? Ela para, e aí vem o mestre descendo, flutuando, né? Que nem o Dukan flutua no aquele desenho do Clone Wars 2D, né? E que outros Jedi na Alta República fazem também para se mostrar, né? Para se mostrar que são diferentes, que são Jedi, que estão... Ele desce flutuando de algum lugar. Eu acho que é no primeiro livro da primeira fase ali que tem essa... Da primeira onda ali, da primeira fase da primeira onda, que tem uma cena que... Não, é no Into the Dark, é na escuridão, é o segundo livro lançado. O segundo livro. É, exato. Que eu achei muito legal isso, que eles descem flutuando, que já causa aquele impacto, né, para amenizar a situação. Não, essa cena que eu me refiro é uma que o mestre Comac, ele flutua no meio da multidão, né, para se fazer ouvir. Então ele levita a si mesmo, sim, né, e para falar, né, e até questiona por que nós Jedi não utilizamos a força para levitarmos a nós mesmos. O Conde Dukan fez isso na segunda, lá no Clone Wars 2D, naquelas animaçãozinhas que também 2D. Tem na Disney Plus, vale muito a pena assistir. Quando ele está treinando a Ventress, né, ele desce flutuando. Ou seja, ele usa a força para levitar a si mesmo e descer, né? E o Comac faz isso para subir, e esse mestre da May faz também, né? Para descer de algum lugar, né? Talvez do alto de uma árvore, que ele estivesse preso pelos pés, se ele for o... Exato. Mas são só suposições, né? Ele estava abaixo da máscara, né? A gente não sabe quem é, né? Pela estatura podia ser muito bem ser o Kimira, ele era baixinho no final das contas. Ele é bem próximo da Osha, né? E aí ele não é alto, né? E aí nós temos a cena final ali, ele liga o sabre vermelho, e nisso o Mestre Sol já liga seu sabre de luz, aí todos os outros já ligam os sabres dele, com um movimento quase que... E já são arrastados, né? Um movimento quase displicente, ele manda a Osha voar para um lado, e com um único movimento de braço ele manda todos aqueles Jedi, 7 ao todo, se eu não me engano, se não me engano, voar longe, né? Ou seja, um acólito talvez ele não seja, mas um aprendiz Sith poderoso ele pode ser, né? Que está treinando um acólito para poder de repente tentar se tornar um mestre Sith.
Agora fica os questionamentos, né? Eu vou deixar já falar dessas cenas finais ali, mas a gente já pode cogitar o seguinte: o Conselho Jedi e algumas pessoas daquele grupo que estava sabendo dessa missão, que não é autorizada pelo Conselho Jedi, afinal de contas o Conselho Jedi não pode saber, não vão ficar sabendo desse Sith aí, ou desses Siths. Não sei se a gente vai ver um mestre também, né? Provavelmente sim, no final. Talvez seja o mestre do Palpatine, né? Talvez seja o Plagueis, o grande mestre, e esse aí é um dos aprendizes. Eu não sei, né? Eu tô fazendo cogitações aqui. A questão é que o Conselho Jedi não vai ficar sabendo disso, por causa que... E o Ki-Adi-Mundi também não. Por quê? Porque lá no episódio 1, Ameaça Fantasma, Star Wars, episódio 1, Ameaça Fantasma, quando o Qui-Gon vai falar que enfrentou o Darth Maul e que achava que ele era um Sith, porque ele era muito bem treinado nas artes Jedi, o primeiro a levantar a mão, como tu observou muito bem antes, foi o próprio Ki-Adi-Mundi dizer impossível. Da mesma forma que ele fez ali, né? Mas assim, impossível. Exato. Os Siths estão extintos. Em outras palavras, ele não vai ficar sabendo de alguma coisa que vai acontecer. Em outras palavras, o Conselho Jedi está por fora do que está acontecendo de verdade, né? Tá totalmente por fora. E vai continuar por fora em relação aos Siths por mais 100 anos no mínimo. Então o grupo que vai conhecer esses caras nessa série provavelmente vai deixar de ser, né? Não adianta você pegar os personagens, que vai acontecer como acontece com todos os personagens da Alta República. A gente vai ver eles caírem, morrerem. Porque se alguém sobreviver aí, vai lutar contra toda a história que aconteceu até agora, né? Exatamente. Em Star Wars. E aí nós vamos ter um problema, né? Por causa que o Ki-Adi-Mundi não pode saber, pelo menos, né? E o Conselho Jedi também não. O Conselho Jedi também não pode saber, por causa que afinal de contas esse grupo está agindo sem o conhecimento e nem consentimento do Conselho Jedi, porque se o Conselho Jedi ficasse sabendo, como a mestra Vernestra falou muito bem lá no início, eles teriam que se reportar à República ou ao Senado, e isso não seria legal, né? Não seria muito bom para a Ordem Jedi. E voltando naquelas cenas iniciais, só porque me veio à memória agora, a Vernestra ficou pé da vida com o Mestre Sol, né? Por ter escondido a verdade, né? Isso, ela ficou possuída. Deu um puxão de orelha dele ali, né? Só me veio à memória agora esse fato ali, né? Ele até fala, não, mas se eu soubesse que ela tivesse sobrevivido eu teria comentado. Eu acho até que sim, né? Mas talvez ele não tenha mencionado justamente porque achou, né, que ela estivesse morta mesmo. E outra coisa, eu acho que eu acho que com exceção do Torvin, que tomou veneno, todos os outros acho que pensavam que a May tivesse morta mesmo, né? Afinal de contas, a Indara, ela se surpreende quando vê a cicatriz, né? A tatuagem aqui da May. Daí que ela descobre que é a May. Isso. Né, o que a gente não sabe, né? Porque ele acabou morrendo pelas mãos do mestre. E o Mestre Sol também, né? Ele fica em dúvida no primeiro momento e só considera depois, quando ele vê que de fato a Osha não poderia ter feito aquilo, né? O Torvin é o único que estava esperando a May de fato, como se ela viesse absolvê-lo de algum crime ou de alguma coisa, né? Então fica aquele mistério, né? Ficou um mistério, exato. Talvez ele não soubesse mesmo que ela estivesse viva. De fato. E isso sabe que é uma coisa que é uma possibilidade. A gente não sabe ainda a versão o que realmente aconteceu, né? A gente tem a versão dos Jedis, a versão das irmãs e muitas deduções, muitas suposições e muitos achismos, né? A gente acha que é dessa forma, mas possivelmente
E sobre aquilo que nós estava falando, mestre Marta, do que acontecer aí, para que quem está acompanhando a série aí não se apegue aos personagens, porque possivelmente todos sucumbirão até o último episódio, talvez a mestra Vernestra tenha conhecimento do que aconteceu lá, mas vai manter em sigilo, justamente por aquilo tudo que a gente já falou, para não ter que se reportar para o conselho, para não ter que prestar depoimentos para o Senado, para não despertar as intrigas políticas, né, que existem no Senado, que não são lá do episódio 1 em diante que isso acontece. Isso já acontece muito antes, né? Desde a sua formação, é um Senado, é uma casa política, e a gente sabe que política é a arte de conversar e debater, e nem todos concordam, né? Então muita coisa acontece aí. E ou ela morre com a verdade, não só o Senado, né? Exato. Ou ela é não mais só uma o que Senado tem inimigos. O próprio Conselho Jedi tem muitos inimigos, né? Sim. Com certeza. Até por causa que, como nós comentamos agora há pouco, né? Muitos grupos assim não concordam com os Jedi. E por sua ligação justamente com essa parte política da galáxia, né? E alguns acham sacrilégio a República. E mesmo dentro dos senadores, né? Como tu falou, o Senado é uma democracia, né? Vence a maioria, né? Uhum. E nem todos concordam que a República tem os Jedi como um grupo religioso oficial, como a religião oficial da República. Exato. Muitos planetas se opõem a isso, né? Claro. São culturas diferentes, Então a gente vê aí que essa discussão política aí já vem de muito tempo, né? Todo esse envolvimento dos Jedi. E na Alta República a gente percebe que os Jedi então estão em grande fase, estão na sua fase mais de cavaleiros da galáxia, os mantenedores da paz e tal. E são muito temidos, né? Justamente por seu poder. Mas as suas ligações políticas também acarretam muitas visões negativas quanto a isso. Né? Sim. Na Alta República a gente começa a perceber isso logo depois do grande desastre, depois do ataque da Feira de Valo, na verdade, né, que a gente começa assim as primeiras relações mais íntimas entre República e Ordem Jedi, e isso fica mais forte depois da queda do Farol, né? E para quem não sabe do que eu tô falando, vai lá, a Universo Geek tem já toda a primeira fase da Alta República traduzida aqui no Brasil, então não percam tempo, leiam que vale a pena, tá? Leiam que vale a pena ler a Alta República, até para vocês entenderem ou fazer as relações melhor, né, necessárias, isso, se situarem melhor, fazer essas relações ali que envolve uma época de ouro que liga para uma queda, né? E essa série se passa justamente essa ligação entre essa era de ouro dos Jedi, que o Mestre Buzik falou muito bem, para a queda. Então a gente já percebe essas nuances políticas bem mais claras na série da The Acolyte, né? E eu acho que isso é fenomenal, né? Porque a gente consegue perceber isso, assim como a gente consegue perceber a fraqueza da Nova República quando a gente assiste a série do The Mandalorian, do livro de Boba Fett e também da Ahsoka, né? O que faz ficar bem claro porque vai surgir uma primeira ordem lá nas sequels, né? Então as coisas vão se conectando, né? E os livros, o universo expandido ajuda a fazer essas conexões aqui que a gente gosta de comentar aqui para vocês, queridos ouvintes. Mas eu acho que sem mais nada a acrescentar, acho que a gente já pode partir para as nossas considerações finais, né, Mestre Buzik? Eu acho que sim, acho que falamos tudo. Só fazer um breve comentário aqui quanto a gente tem aí um indício do arrependimento da May, né?
Que ela não necessariamente um arrependimento, ela vê o fim do propósito do que ela estava buscando, porque ela buscava uma vingança. Ela muda o propósito, e aí ela descobre, exato, ela descobre que a irmã dela está viva e está com os Jedi. E por que ela estaria com os Jedi? Então, aí o que acontece? Ela começa a pensar de forma diferente. Talvez aqui da metade da série, exatamente o 4º episódio em diante, o 5º episódio, a gente já pode esperar uma May diferente. A gente já pode, talvez, uma suposição, até cogitar aí uma união dela temporária, pode ser uma união temporária com os Jedi para enfrentar um inimigo comum, que agora o suposto mestre dela tá ali por quê? Tá atrás dela. Ele não tá ali atrás dos Jedi, né? Ele tá ali por causa dela agora. Ou será que ela tá ali atrás da Osha, que talvez seja mais, apesar de ser menos... Já ser iniciada nos treinamentos Jedi e com a força e tudo mais? Sim, mas as duas já eram, né? E a May era um pouco mais agressiva. A gente viu isso no episódio quando aparecem as crianças. Mas a Osha, ela é muito mais centrada, né? Eu não sei. Quem sabe ele não vê na Osha uma acólita mais forte do que a May. A gente não sabe, né? Como falei anteriormente, a gente está fazendo cogitações aqui. E essas cogitações é só para provocá-los, queridos ouvintes. Pode ser, mestre Marta, porque a demonstração de poder que ele deu, ele podia simplesmente ter parado na frente da Osha e estraçalhado ela com o movimento dos dedos, né? Ele simplesmente tirou ela do caminho. Sim, eu não sei o que vai acontecer nos próximos episódios. Não sei mesmo. A gente pode esperar qualquer coisa, exatamente. A história vai mudar. A história vai mudar. Talvez ele leve justamente as duas com ele. Pode ser moeda de troca, obrigar uma a fazer em nome da outra, que se faz, senão mata tua irmã ou algo do tipo. Alguma coisa. Típica jogada Sith. Alguma coisa tem. Até agora a série me agradou, gostei da série, dessa tensão que a série está trazendo. Eu acho que podia já ter quebrado essa tensão e ter partido mais para ter encurtado um pouco essa, porque é uma série, pode-se dizer que é uma minissérie, né? Como foi a outras séries aí, a gente vai ter só 8 episódios. Então, possivelmente a gente não vai ter um final no 8º episódio, talvez se tenha uma segunda temporada, aí é justificável isso. Ela não é uma minissérie, porque a minissérie ela é caracterizada por ela ter início, meio e fim. Ela não tem outras temporadas, né? Então uma minissérie não quer dizer simplesmente que ela é curta, que é uma série curta. Porque é única. Ela é única, ela tem uma temporada com poucos episódios, ela inicia e fecha ali. Ela não tem uma segunda temporada, né? Eu acho que essa série... É que agora as séries são modelos de 8, 6, 8, 10 e 12 episódios, não passa muito disso, né? Antigamente que nós tínhamos séries com 21 episódios. Hoje Clone Wars ou algo do tipo. Hoje a gente não tem mais isso, né? Hoje as séries, todas elas, as principais ali, elas concentram poucos episódios. Até para poder fazer uma segunda temporada, dar uma continuidade, né? Fechar bem os arcos. Eu acho que valoriza. Eu gosto mais desse formato com poucos episódios. Mas pode ser que muitas das coisas que tu comentaste aí vai ficar por uma segunda temporada de The Acolyte, né? Se eles derem continuidade ao processo. E eu espero que deem. Se a gente continuar nesse ritmo que está, o final vai ser incerto. No final não teremos a revelação, talvez, que a maioria está esperando. Então, nos resta esperar para ver, né? Esse episódio aí tivemos... Eu tive uma pequena decepção, que eu esperava mais do mestre Kelnaka. Achei que ele ia
usar a força, resistir de alguma forma, simplesmente atoraram ele no meio, ele ficou sentadão lá, imóvel. Então foi meio que de passagem ali, né? O Kyonaka, bom, a gente imaginou, né, pelo que a gente viu também da Indara, né, a gente queria que ela ficasse viva e ela durou 5 minutos, né? E o Kyonaka, a gente viu que ele estava perturbado. O início da série isso mostrou que ele estava perturbado, e o final do episódio 2, onde o Kyonaka aparece pela primeira vez, mostra que ele quer ficar sozinho, né? Porque ele expulsa lá os 2 carinhas que estavam lá, que não sabiam, queriam roubar a cabaninha dele lá, né? Não entenderam o Shiryu, que está escrito lá, fique longe daqui, né? Não passem, né? Mantenha a distância. Foi o que a gente viu do Kyonaka, né? Mas nesse episódio a gente já percebeu que ele estava incomodado, né? E os símbolos que ele estava desenhando mostram um pouco dessa condição que ele se encontrava. Mas isso era mais uma preferência minha, porque no episódio passado a gente viu um Wookiee vestido com uma roupa Jedi, uma coisa tão legal, e também queríamos ver ele duelando e batalhando ali, mas talvez em outra série legal, teremos, né, essa oportunidade, né? Mas queria ver ele batalhando. Eu também, eu queria ter visto ele batalhando. Eu também queria um pouquinho mais do Kyonaka, né? Porque foi muito bom ver ele. É sempre bom ver um Wookiee Jedi. A gente tem um apego pelos Wookiees, né? Lembrando o nosso querido Chewbacca, um personagem muito cativante, então foi acrescentando a história, conhecemos um pouco mais do planeta, da vida, da cultura Wookiee. Agora ver um Wookiee Jedi, então é uma coisa incrível, né? É muito Mas legal. Eu acho que, como tu falaste, Mestre Marta, não nos resta mais nada a comentar desse episódio por enquanto. E vamos aguardar aí o desenvolver da série, os próximos episódios, que daqui pra frente acho que muitas das nossas perguntas serão respondidas, né? A partir do próximo episódio nos encaminharemos para um final já de temporada. Tomara que tenhamos uma segunda temporada com um esclarecimento um pouco maior, mas também não sei se vai caber na história. Vamos ver o que vai acontecer no próximo episódio para termos uma conclusão mais certa disso, né? Ainda faltam 4 episódios, né? Faltam 4 episódios, então vamos esperar para ver. Só queria lembrar a você, querido ouvinte, que acompanha o PacCast, está conosco aí já há algum tempo, conhece nosso trabalho, que o nosso Instagram, @PacCast The Force Wars, está à disposição de vocês. Se quiserem entrar em contato conosco, quiserem dizer o que estão achando da série, o que acharam desse episódio, fiquem à vontade. Façam como os nossos ouvintes aí. Tem muitos ouvintes que deixam recado lá, mas dizem, nem fala que eu disse lá que eu não quero aparecer, eu tenho vergonha. Mas se você não tem vergonha e quer aparecer, quem sabe no próximo episódio está aqui debatendo com nós essa série. E lembrar a todos, né, que a força corre em suas veias, então não deixem de doar sangue. Procurem o Hemocentro, o ponto de coleta de sangue mais perto de vocês, e façam esse ato que pode fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E apoiamos a dublagem viva, né? Como nós já falamos aqui anteriormente, só reforçar que o dublador vivo, a pessoa viva, é que consegue passar a emoção da dublagem. Então, nós queremos a dublagem viva. E mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado ao Mestre Marta por essa parceria, por ter me apresentado essa ideia do PacCast, que aceitei e resolvi entrar de cabeça com ele aí para trazer para você informação sobre Star Wars, trazer assuntos, falar sobre todas as séries e todos os aspectos que achamos, e principalmente para criar e colocar na sua mente
essa sementinha da dúvida, para que você não apenas escute o podcast ou escute a opinião de um amigo, de alguém que assistiu uma série e disse: eu não gostei disso, eu não gosto desse personagem. Vá lá, assista, pesquise, procure informações e tire as suas próprias ideias. Que o objetivo do podcast, na verdade, é este: trazer o nosso ponto de vista para que você consiga formar o seu. Então, muito obrigado a todos vocês, muito obrigado, Mestre Marta, e até o próximo podcast de Force Wars. Obrigado, Mestre Buzik, eu agradeço também, né? Tua participação é sempre importantíssima. Agradeço a todos que estão envolvidos no podcast, né? Os nossos editores, o Mestre Tamis, o Mestre Arael. Lembrando sempre que o Arael está ausente das nossas gravações nos últimos dias, por causa que ele está atuando diretamente, né, ajudando o pessoal das enchentes, né? Sempre vou reforçar isso aqui. Então o Arael faz um trabalho incrível, e se você quiser ajudar, né, como nós comentamos, como o Mestre Buzik comentou, não deixe de fazer sua doação de sangue ou de qualquer outra coisa lá no site praquemdoar.com.br, né? E agradeço, obviamente, a vocês, queridos ouvintes, que nos escutam sempre até o final, né, e que sempre mantêm esse podcast vivo, né? Então, muito obrigado a todos vocês. Também reforçar a campanha da dublagem viva, como o Mestre Buzik já comentou, né? Nós, do Podcasts, acreditamos e apoiamos, né? Então, nós queremos a dublagem viva. E nos vemos no próximo podcast de Force Wars. Que a força esteja com vocês sempre. Que a força esteja com vocês.